Ô, cara! Eu te amo! Acorda, cara! Permita concluir, rapaz. Lá, vamos fazer um programa só de humor, vai. E aí, seus mitos? Tudo bem com vocês? O presidente do PL foi à casa do ministro e prometeu ajuda para barrar o projeto. Paulo Figueiredo virou traidor comunista na Austrália. A treta por causa da manifestação que Figueiredo, Gengivão, Marco Antônio e Sebastião Coelho fizeram contra o Xandão ainda está rolando. E o Kem Paim ficou furioso comigo por esfregar verdades na cara dele. Chegou até dizer que fraudei um vídeo dele, como se eu precisasse criar qualquer coisa contra o maior mentiroso do bolsonarismo. É claro que vamos respondê-lo da maneira do canal, mas não para por aí. E se eu te disser que teve uma reportagem dizendo que enquanto os patriotas estavam nas ruas se manifestando contra decisões monocráticas, o Valdemar foi à casa do Xandão e prometeu ajuda para barrar o projeto? Está dizendo que o presidente do partido, Bolsonaro, foi à casa, em segredo, à casa do Alexandre de Moraes. É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ative o sino. Senão o Bozo volta. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Olha a primeira. Carlos, você sabe quem convocou a manifestação de hoje? Quem convocou? Segundo a Daniele. Paulo Figueiredo, Marco Antônio Costa. Ela colocou esses dois. Olha o termo que ela usa. Os mesmos que já disseram que tem que se desvincular do bolsonarismo. E olha a frase seguinte. E os mesmos que estão na cola do teu pai como sanguessugas. Essa próxima fase fica meio assim. Talvez não esteja. E os mesmos. Ou seja, pelo menos para mim o que deu a entender. Além do Paulo Figueiredo e do Marco Antônio, quem também convocou foram os mesmos sanguessugas. Então seriam mais pessoas. Não seria apenas, não foi uma manifestação puramente do Paulo Figueiredo e do Marco Antônio. E o Carlos respondeu isso daí. Olha aí, pessoal! Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Olha aí! Olha aí, ó! Foi confirmada a fraude! Olha aí, ó! Olha aí! É isso aí, ó! Confirmada a fraude! É isso aí! Confirmada a fraude, viu? Olha aí! Olha aí, acabou! Carlos, você sabe quem convocou a manifestação de hoje? Paulo Figueiredo, Marco Antônio Costa. Os mesmos já disseram que tem que se desvincular do bolsonarismo. E os mesmos que estão na cola do teu pai como sanguessugas. Pelo amor de Deus, converse sobre isso com o Jair. Ele disse, jura? Quase me assustei. Pronto. Só que eu destaquei ali de amarelo, verde e vermelho, três frases. Olha a primeira. Carlos, você sabe quem convocou a manifestação de hoje? Quem convocou? Segundo a Daniele. Paulo Figueiredo, Marco Antônio Costa. Ela colocou esses dois. Olha o termo que ela usa. Os mesmos que já disseram que tem que se desvincular do bolsonarismo. E olha a frase seguinte. E os mesmos que estão na cola do teu pai como sanguessugas. Essa próxima fase fica meio assim. Talvez não esteja. E os mesmos. Ou seja, pelo menos pra mim o que deu a entender. Além do Paulo Figueiredo e do Marco Antônio, quem também convocou foram os mesmos sanguessugas. Então seriam mais pessoas. Não seria apenas, não foi uma manifestação puramente do Paulo Figueiredo e do Marco Antônio. Dormi. Eu fui acompanhar no Twitter, né, como é que foi a manifestação convocada pelo Marco Antônio Costa, o Dr. Sebastião Coelho. Trabalho sensacional que eles estão fazendo lá. Teve uma manifestação em São Paulo e aí começou, né? De repente, Carlos Bolsonaro dizendo, sempre usando termos abstratos. Isso tem um nome, né? Logo isso é um pito de cachorro. É quando você usa termos, palavras, símbolos que não estão claros, mas é para atiçar um grupo, para que aquele grupo entenda o que você está querendo dizer com aquilo e você não diz as claras. É o Carlos Bolsonaro criticando, dizendo que era movimentação da direita limpinha contra o Bolsonaro, como se pediu o impeachment de Lula e o impeachment do Alexandre de Moraes, diante de tantos desmandos, diante de tanta tirania, fosse algo contrário ao Bolsonaro. Mas o que me assustou foi ver o Vlog do Lisboa, que estava na manifestação e que cumprimentou o Marco Antônio Costa, zombar das pessoas, dizer que aquilo dali era contra o Bolsonaro. O Fábio Van Garten dizendo que a tal da direita limpinha está querendo fazer um trabalho contrário ao Bolsonaro. Isso tudo depois do Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, Vlog do Lisboa, Fábio Van Garten, Flávio Ferronato, tantos outros. Eu não vi nem ainda no Instagram. E vendo as injustiças que estavam fazendo contra o Marco Antônio Costa, contra o Dr. Sebastião Coelho, dizendo que a manifestação seria como uma divulgação de uma via sem o Bolsonaro. A direita sem o Bolsonaro, coisa do tipo. Sendo que o Marco Antônio Costa convidou Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Bia Kicis, um monte de gente. Alguns nem sequer responderam. Outros responderam dizendo que iam consultar o Bolsonaro, etc. É lamentável ver esse tipo de conduta, porque esse tipo de conduta demonstra bem que essa injustiça que está sendo feita contra o Marco Antônio Costa, ela mostra qual será o futuro do Brasil. Qual é o futuro do Brasil? Vamos aceitar tudo, vamos ficar quietos. Teve uma menina no Twitter que disse que, olha, veja bem, as pessoas que estão convocando as manifestações nem sequer moram no Brasil. No sentido de que, olha aí, seus trouxas, eles vão lá para essa manifestação. Ou seja, ninguém aponta quais seriam
as imprudências, incoerências, ou o problema, o perigo de uma manifestação, simplesmente foram desqualificando as pessoas. Sebastião Coelho, hein? Ele praticou aquele crime tão terrível, corrupção passiva. E Valdemar foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta e virou bolsonarento. A notícia é intitulada O Café Secreto de Alexandre de Moraes e Valdemar da Costa Neto. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir, para vir fazer a live, chegou a notícia. O Café Secreto de Alexandre de Moraes e o presidente do partido Bolsonaro. Vou ler aqui com vocês a notícia. Enquanto bolsonaristas se articulavam para limitar decisões monocráticas do Supremo, o presidente do PL foi à casa do ministro e prometeu ajuda para barrar o projeto. Alexandre, agorinha. Veja o que eu estou dizendo. Veja o que está dizendo a reportagem da Piauí. Está dizendo que o presidente do partido Bolsonaro foi à casa, em segredo, à casa do Alexandre de Moraes e prometeu barrar o PL que limitava as decisões monocráticas do Supremo, que foi colocado para votar pelo Rodrigo Pacheco. Agorinha. O nosso chefe aqui, é o Valdemar, tá? É o Valdemar, que é o presidente. Que é o presidente do partido. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Olha aí, acabou! Olha aí, pessoal! Fraude confirmada! Eu falei, o que é que eu faço? Eu não vou botar no papel, eu não vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com Alexandre de Moraes no caso do Rodrigo Nogueira. E aí? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Fui.